Bom dia, boa tarde, boa noite, pupilas e pupilos. Então, dando continuidade à nossa disciplina de tópicos especiais, aprendizagem de máquina, hoje nós vamos ver redes neurais profundas, utilizando como exemplo os frameworks TensorFlow e Keras. Ok, então vamos lá. TensorFlow e Keras, então. TensorFlow é um framework e existem outros frameworks tão bons quanto, cada um com suas especificidades. Eu acredito que eu uso mais, tenho usado mais o TensorFlow, exclusivamente por causa da interface, né, do Keras, que facilita muito, é de fácil aprendizagem, vocês vão ver, é bem simples. Não que os outros frameworks que existam sejam melhores ou piores, certo? É questão realmente da questão da curva de aprendizagem, que eu acho que o TensorFlow com Keras é muito mais simples. Mas existem esses outros frameworks, né? O CNTK da Microsoft, o PyTorch do Facebook, o Café da Universidade de Berkeley, na Califórnia, e o MXNet da Apache. O Theano não é bem um framework de Deep Learning, mas pode ser usado pois ele, na realidade, ele é um framework de cálculos utilizando tensores, muito semelhante ao TensorFlow. Mas, como ele não tem uma interface, tem que ser construído manualmente todas as redes. Eu vou colocar para vocês aqui, então, as referências. O CNTK da Microsoft, vocês podem achar referências no GitHub, eu sempre vou usar o GitHub como referência, /Microsoft/CNTK. E aqui tem algumas especificações mais detalhadas, tutoriais, exemplos do CNTK. Né? CNTK, então, é The Microsoft Cognitive Toolkit. Então, o CN de Cognitive Toolkit. Ele é feito em Visual C++, claro que é o C++ da Microsoft. Ele pode ser utilizado com C++, com C# e .NET, com Python e com Java. Então, vocês podem consultar aqui maiores especificações. Roda com GPU, utilizando CUDA, como a maioria dos frameworks mais modernos de aprendizagem de máquina. O PyTorch, que é o framework desenvolvido pelo Facebook, ele tem a fama de ser muito rápido e ele propagandeia isso, né? Também, uma das grandes características do PyTorch é que a gente pode construir dinamicamente as redes e mudando a arquitetura das nossas redes neurais em tempo de execução. Até dá para fazer isso com o TensorFlow, né? Mas com o PyTorch é bem mais simples. Já o Café da Universidade de Berkeley, ele é todo feito em Python, tá? Ele é desenvolvido em Python, bem utilizado. Facebook também usa o Café, Intel usa o Café, porque ele já está há bastante tempo em uso, né? O MXNet, que é incubado pela Apache, ele tem a grande fama que ele é multiplataforma, ele é muito eficiente e muito escalável. Dá para ver pela quantidade de linguagens de programação que tem interface para o MXNet. C++, Scala, R, JavaScript, Python, Julia, Go, MATLAB, Java, Clojure. Né? Então, uma infinidade de linguagens possuem interfaces para o MXNet da Apache. Confesso para vocês que eu nunca utilizei ele, então eu não tenho maiores informações sobre ele. E por último, que lista lá como framework, o Theano. Né? O Theano não é bem um framework, mas ele é mais
para cálculos de tensores, e como tal, se tem facilidade para cálculo de tensores, tem facilidade de eu construir minhas redes neurais com ele. Né? Ele está relativamente sem muita utilização, tanto é que a última atualização dele foi em 2017. Mas é um dos primeiros, né? Pode ver aqui que em 2001, né? Então é um dos primeiros frameworks, né? De cálculo de tensores, que pode ser utilizado para a confecção de redes neurais. Então ele é bem antigo, então tem que ser sempre citado. Ok? Então, voltando à nossa apresentação, eu vou concluir a apresentação informações básicas sobre o TensorFlow e o Keras. Então, TensorFlow, você pode consultar aqui no www.tensorflow.org, que é o site oficial do TensorFlow. Ele foi desenvolvido pela Google, certo? Ele é código aberto, licença free, ou seja, vocês podem alterar ele, modificar, distribuir, copiar, sem problema nenhum. É uma biblioteca, a essência dele, né? Então é cálculo de tensores com fluxo de dados, o fluxo de dados que determina o resultado desse cálculo desses tensores. Então, como eu falei, originalmente desenvolvido pela Google, do projeto Google Brain, para aprendizagem de máquinas e redes neurais profundas. Ele tem um grande conjunto de classes, né, que permite ao usuário construir vários modelos do zero. Construção de redes neural do zero com TensorFlow é um pouquinho chato. Então, por isso que desde o início utilizou-se o Keras como sendo uma camada, né, de apresentação, né, do TensorFlow. Né? E tanto é que na última versão, na versão 2 do TensorFlow, o Keras foi incorporado ao TensorFlow. Então é oficialmente a linguagem o framework de apresentação, né, de interface com o mundo real, vamos dizer assim, do TensorFlow, passou a ser o Keras. É muito popular no GitHub, tá, o TensorFlow, então tem muita coisa, tem muito acesso, muita discussão, porque hoje talvez seja o framework de aprendizagem de máquina e deep learning, e aprendizagem profunda mais utilizado pelos desenvolvedores, tanto a nível de projeto de pesquisas como de aplicações, né, do mundo real. O TensorFlow, né, o core dele foi escrito em C++, o que ocasiona baixo overhead, baixo consumo de recursos. Né? Ele roda sob CPUs e sob GPU, então utiliza o poder da enorme quantidade de processadores que tem uma GPU, né, para cálculos de tensores. Né? A GPU é muito útil justamente para isso, para cálculo de tensores, já que ele tem uma grande quantidade de CPUs e cada uma das CPUs eu posso alocar um pedaço do meu tensor, uma ocorrência do meu tensor. Roda em Android, iOS, Windows, Linux e todas as suas variantes. Né? Tem vários front-end, mas o principal front-end, então, é o Keras. Eu consigo, no TensorFlow, selecionar se eu vou querer usar uma determinada GPU, ou usar só CPU, ou usar outra. Então ele tira muito bem proveito dos recursos de máquinas multiprocessadas e com multi-CPUs e multiprocessamentos. Então ele é está muito bem com isso, e eu consigo setar isso dinamicamente, deixar ele rodar ele escolher sozinho, eu escolher, ou poderá até fazer um balanceamento de carga, sempre rodar na CPU com menor ou na GPU com menor utilização naquele momento. Bom, o que é um tensor? Tensor nada mais é do que um array multidimensional, ou seja, dimensão 1 é um vetor, dimensão 2 é uma matriz, dimensão 3 é um 3D array, dimensão n é um ND array,
ou ainda a dimensão, uma variável ou uma constante pode ser considerado um vetor de dimensão zero. Então, isso que é um tensor, né? É uma estrutura de dado multidimensional, vamos dizer. Usando aqui um exemplinho de rede neural, né? Então, qual é o gráfico de... Por que é tensor? Tensor é o TensorFlow, né? O flow, né? A parte gráfica, o grafo, a sequência de operações que é feita, né? Então, eu tenho aqui umas entradas e meus pesos, alguma função de uma operação que realiza algum tipo de função de saída, né? Tem uma bias, ou bias, uma função de ativação ReLU e outras saídas para outros grafos, para outros tensores e assim sucessivamente. Então, mas esse é o grafo básico do tensor. Uma função, operações sobre tensores aqui, né? Eu tenho a entrada, meus pesos, somo o bias com essa operação feita sobre os tensores, aplico uma função de saída e tenho uma saída. E essa saída pode estar ligada a outros tensores e assim sucessivamente. Então essa é a ideia do TensorFlow. É o fluxo de operação sobre os tensores. Então, parâmetros de aprendizagem ou otimização, né? O TensorFlow fornece funções para calcular derivadas em um determinado gráfico. Então, o que a gente viu como as funções de gradiente descende, ou a da grade, que também é outra forma de cálculo de menor gradiente, de chegar no gradiente, no mínimo global. O TensorFlow tem funções para tudo isso, então a gente não precisa escrever aquelas funções à mão, como a gente fez no exemplo da aula passada. E ele tem classes otimizadas para isso, né? E ele pode fazer, a gente pode deixar ele fazer isso para nós de forma automática, ou eu posso setar todos os parâmetros para ele fazer essa otimização aqui, que nada mais é essa descida aqui, né? Esse busca do mínimo local aqui, é o custo mínimo, né? Jmin, J é de custo, né? O custo mínimo, a busca desse custo mínimo, que é o aprendizado, né? Ele aprende à medida que ele vai aprendendo, ele vai chegando mais perto desse J mínimo aqui, o custo mínimo. E existe uma série de classes que ajudam a gente, e métodos dessas classes que ajudam a gente a atingir esse mínimo local e, portanto, aprender. A título de curiosidade, então aqui no GitHub TensorFlow Models, tem alguns modelos que usam redes neurais, modelos de redes neurais que usam TensorFlow. Tá? Então, só para título de curiosidade, vocês podem consultar aqui em github.com/tensorflow/models os vários modelos que existem utilizando TensorFlow. Keras. Site oficial é keras.io. É uma biblioteca de redes neurais minimalista e altamente modular. O Keras é escrito em Python, portanto, se você utilizar Keras só em Python, né? Como ele é escrito em Python, né? E ele funciona em cima dos outros frameworks que eu citei lá no início da apresentação, como o CNTK da Microsoft, o Theano. Então eu posso usar o Keras em vez de usar o TensorFlow para montar a nossa rede e fazer as operações sobre os tensores, usar o Theano, por exemplo. É um pouco mais complicado, mas a curva de aprendizagem é um pouco mais complicada também, mas é possível, certo? É desenvolvido com foco em permitir experimentação rápida. A gente vai ver no exemplo que a gente vai demonstrar na aula de hoje que realmente é muito rápido e a experimentação é fácil, é altamente parametrizável. A gente alterando alguns parâmetros, a gente vai ver que a gente consegue testar a melhor
configuração para a nossa rede facilmente. E os princípios do Keras é modularidade, ou seja, ele pode ser facilmente estendido, ele é minimalista, ou seja, ele é simples, ele tem facilidade de extensão e ele é escrito em Python. Então, esses são os princípios do Keras. E a ideia geral de um projeto utilizando Keras e TensorFlow é baseado no que a gente tem de entrada, quais são as nossas entradas e quais são as saídas esperadas dessas entradas. Então, primeiro eu preparo os meus tensores de entrada e saída, crio uma camada para lidar com o tensor de entrada, crio uma camada para lidar com a saída, e construo no meio, entre a minha entrada e a minha saída, qualquer modelo de rede neural que eu queira, ou que se adapte melhor à solução do meu problema. Nós vamos ver isso no exemplo da aula de hoje. E então, para finalizar, as nossas referências, tensorflow.org, GitHub tensorflow/tensorflow e Keras.io. O primeiro link aí é do programa exemplo que a gente vai ver agora na aula, onde eu vou explicar passo a passo a construção de uma rede neural profunda utilizando TensorFlow e Keras. Então, vamos lá, vamos abrir o nosso exemplo.